Olá, boa tarde. Hoje estamos na Academia de Ginástica de Guimarães, a casa do Guimã Gym, Clube de Ginástica de Guimarães. Foi em 2016, ano olímpico, que tudo começou e que Guimarães começou a despontar para uma nova modalidade e este foi o primeiro clube de ginástica a integrar o movimento associativo guimaranense. A história começou a ser escrita na CERCIGUI. Quase 6 anos depois, o Guimã Gym é um caso de sucesso ímpar. Com mais de 1 milhar de atletas, criou espaço para a ginástica no concelho e em 2021 foi distinguido como Clube do Ano pela Federação de Ginástica de Portugal. Descreve-se como um clube de emoções e tem transformado Guimarães numa capital da ginástica. Para falar sobre um projeto ímpar e com um sucesso ímpar também, está comigo Luís Rodrigues, presidente da Guimã Gym. E, portanto, Luís, muito obrigada, antes de mais nada, pela conversa e pela disponibilidade de fazermos aqui, onde tudo acontece, aqui na Ginástica de Guimarães. E bem-vindo à Rádio Inquieta. Ok, obrigado a nós pela oportunidade, pelo convite e sejam bem-vindos a esta casa que é de todos. E vamos começar pelo início, pelo ano da fundação. 2016, ano de Jogos Olímpicos, Simone Biles estava a brilhar no Rio de Janeiro, a ganhar 4 medalhas de ouro e Guimarães estava a acordar para a ginástica. Na CERCIGUI foi onde tudo começou. O Luís está com o clube desde o início. Como é que foi despertar uma cidade, um concelho para a prática da ginástica? Guimarães sempre foi um concelho que viveu intensamente o desporto. Eu tenho que recuar alguns anos antes porque a ginástica efetivamente em Guimarães dá os primeiros passos num ano ímpar também para Guimarães, que foi o ano 2013, quando Guimarães foi a primeira cidade europeia do desporto. Foi nessa altura que nós conseguimos trazer para esta cidade alguns eventos de renome na área da ginástica e, portanto, nessa altura ficou no ar a possibilidade e o desafio de podermos criar algo relacionado com a ginástica, que não havia. O principal impedimento era certamente a falta de instalações específicas para a prática da ginástica. Em 2016, ano de Jogos Olímpicos, como foi referido, foi quando nós também entendemos que seria o momento ideal para darmos os primeiros passos nesta modalidade. Na altura, relembro-me, portanto, a nossa primeira dificuldade foi encontrar as instalações para acolherem o início desta semente. Encontramos na CERCIGUI o parceiro perfeito, portanto, isto foi em julho apresentámos o clube, portanto, foi quando foi fundado, dia 21 de julho, e depois em setembro demos início efetivamente à prática desportiva do clube. Relembro com muita saudade esse tempo, eram momentos diferentes daqueles que vivemos atualmente, mas nem por isso deixavam de ser momentos felizes. Apesar das condições não serem as ideais, nós tivemos uma procura bastante elevada logo de início. Começámos com poucas pessoas a trabalharem, lembro-me que eram 3 pessoas na parte técnica, mas logo imediatamente no primeiro mês, no final de setembro, já éramos 100 atletas. Chegámos ao final dessa primeira época com 300 atletas, o que nos deixou também deslumbrados e também contagiados para assumirmos este desafio com uma forma ainda mais responsável. E, portanto, para nós também se transformou num desafio. Era algo, sinceramente, que eu perspectivava, portanto, eu e o grupo que me acompanhou na altura já tínhamos esta ideia de poder criar algo em Guimarães que pudesse também representar uma mais-valia. Foi um desafio para todos e todos ajudaram. E, portanto, o sucesso que o Guimã Gym atingiu deve-se não a uma pessoa, mas a um conjunto de pessoas que efetivamente transformaram este clube numa família. É desta forma que nós entendemos o clube. Um clube de emoções, um clube que representa os valores de uma família, porque é isso que nós pretendemos efetivamente implementar na comunidade. E estamos a falar de um clube muito jovem, começou com 300 inscritos no primeiro ano e que deu um salto tremendo em apenas 5, porque passa para umas instalações extraordinárias, onde estamos hoje, com mais de 1 milhar de atletas. É um crescimento muito difícil de ser comparado a qualquer outro. Era perspectivado que isto em 5 anos chegasse a este patamar de sucesso? Como eu referi, eu ambicionava e perspectivava isso. Obviamente tivemos aqui alguns fatores críticos de sucesso que nos ajudaram a atingir este patamar. Desde logo, passado um ano, a inauguração deste espaço, da Academia de Ginástica, que deu um impulso muito forte àquilo que era a atividade do clube, permitiu-nos também olhar num horizonte completamente diferente, olhar para a parte competitiva, que era algo que não estava inerente àquilo que eram as atividades que o clube desenvolvia na CERCIGUI. Também nos obrigou, e foi um desafio para nós, aumentarmos a capacidade em termos humanos do próprio clube. Tivemos necessidade de recrutar pessoas em vários pontos do país, porque Guimarães não tinha expressão ao nível da ginástica e, portanto, tivemos que ir recrutar treinadores a vários pontos do país
penso que isso terá sido um dos principais fatores críticos de sucesso do clube para atingir o sucesso que hoje vemos. Esse recrutamento foi bem sucedido, conseguimos trazer para o clube gente com muita capacidade, com muita competência, que criaram uma ligação humana muito forte para com os alunos e os atletas que nos procuravam. E a verdade é que desde o primeiro momento em que a academia abriu portas, tornou-se automaticamente insuficiente para a procura que registávamos. E, portanto, nós logo, a partir do primeiro mês, tivemos que procurar outras instalações para darmos uma resposta efetiva à procura que se registava. E é um clube com uma identidade muito vincada, uma identidade, é um clube de emoções, um mundo de emoções, um clube feliz, é assim que geralmente se descreve o Guimarães Gym. Isto é orgânico, ou seja, as pessoas chegam aqui que são felizes e, portanto, tornam o Guimarães Gym num clube também com esta felicidade tão contagiante, porque estamos aqui a ver muitas meninas e meninos a treinar e é um sítio em que se sentem bem, em que estão felizes, estavam lá em baixo também a brincar quando chegamos. Isto aconteceu organicamente, ser um clube feliz, um clube de emoções. Eu costumo dizer que nada acontece por acaso, mas vou partilhar pela primeira vez uma história curiosa. O porquê de ser um clube de emoções. Isto está muito ligado diretamente, se calhar, à minha pessoa. Eu sou uma pessoa, por norma, fria e, portanto, desde o primeiro momento que este clube despertava em mim sentimentos que dificilmente eu no meu dia-a-dia experienciava. E, portanto, a palavra emoções advém um bocadinho daí. Portanto, este clube, o Guimarães Gym, despertava em mim situações, emoções que eu, de outra forma, não as vivia. Portanto, ficou um clube de emoções. O ser orgânico, numa fase inicial, não. Uma fase inicial teve muito a ver com a filosofia que o clube adotou, com a missão, com a visão, com os valores que nós adotámos. Neste momento acredito que sim, que tudo seja muito orgânico, mas no início, portanto, como eu disse inicialmente, nada acontece por acaso e houve aqui um trabalho de base, porque nós nunca quisemos, e portanto quando eu falo nós, a direção deste clube, nunca quis que isto fosse um clube tradicional ligado apenas à prática competitiva. Apenas 25% dos atletas que estão no Guimarães Gym praticam desporto de competição. Nós temos um conjunto de classes mais abrangente. O nosso aluno mais novo tem 18 meses, nós temos classes de Baby Gym, o nosso aluno mais velho tem 92 anos, nós vamos até ao Senior Gym. E temos também um projeto muito interessante para pessoas portadoras de deficiência, que é o Special Gym. Portanto, nós queremos assumir como um clube para a comunidade, um clube de todos e para todos e uma escola de vida. E, portanto, estes princípios, estes valores foram transmitidos a todo o staff, a toda a equipa que trabalhava, que por sua vez passaram também aos nossos alunos. Eu costumo dizer que o clube não vende ginástica, o clube vende felicidade e emoções. E com base nesta premissa, nós fomos construindo aquilo que é a filosofia hoje do clube e, claro, portanto, neste momento acredito que de uma forma orgânica é isso que nós queremos que passe para todas as pessoas que nos procuram. Nós entendemos o clube como um braço armado dos pais naquilo que é a educação efetiva dos filhos. Nós entendemos o desporto como um veículo de transmissões muito positivo, um veículo de emoções e de valores e, portanto, nós aproveitamos este gosto que eles têm para a prática desportiva para conseguirmos também, lá está, transmitir estes princípios, estes valores, porque, acima de tudo, o nosso foco é educar e fazer com que estes jovens hoje, adultos amanhã, possam ser pessoas que tenham valores e tenham princípios que nos orgulhem. Um dos eixos do Guimarães Gym é ser uma escola de valores. O Luís também pratica exercício físico, já jogou futebol, sei que joga pádel agora, e tudo isto faz, todos sabemos que o desporto é importante para formar homens, para formar pessoas, para formar mulheres. Que valores é que ensina a ginástica, que valores é que ensina a Guimarães Gym, estas meninas todas, que desde muito pequeninas se associam ao clube e estão aqui, passam aqui muitas horas, se calhar tantas quantas passam na escola, tantas quanto passam em casa. Que valores são estes que o Guimarães Gym lhes transmite? Ética, em primeiro lugar. Nós somos um clube que associa os valores também a ações práticas. Nós fomos o primeiro clube de ginástica a nível nacional e fomos o primeiro clube da Zona Norte a ser condecorado com a bandeira da ética. Portanto, a ética é um valor que nós apreciamos, a responsabilidade, a inovação, a educação, a solidariedade e, portanto, todos estes valores, todos estes princípios não ficam apenas no papel. Nós consumamos em ações práticas todos estes princípios, todos estes valores. Um exemplo muito prático, solidariedade. Nós desenvolvemos várias ações sociais
A pandemia veio travar um bocadinho esta nossa atividade, mas, por exemplo, nós, desde caminhadas solidárias, galas e saraus solidários, temos uma iniciativa que era em que convidamos os nossos alunos e atletas a virem passar uma noite, chama-se Uma Noite na Academia, onde os convidamos a passarem a noite, a pernoitarem aqui, mas para participarem nesta atividade têm que trazer um bem alimentar que depois é cedido a uma instituição, neste caso era a Casa de Apoio à Criança, e portanto todos estes valores têm ações práticas depois e que nós conseguimos transmitir. Nós assinalamos, por exemplo, várias datas festivas. Temos o Dia do Pijama, por exemplo, em que convidamos os nossos alunos e atletas a virem de pijama nesse dia, os próprios treinadores também dão um mote e, portanto, transmitimos os valores, porque o Dia do Pijama não é simplesmente um dia por acaso, portanto, transmite uma ação, transmite um princípio e nós transmitimos, tentamos através destas atividades também passar a nossa mensagem para que eles possam apreender e também lá está enraizar de certa forma todos estes valores que falamos. Eu queria dar algum ênfase a um número que eu já tinha aqui para falarmos e que vou trazer agora à conversa, que são os 25% apenas de atletas de competição, os restantes são de classes de lazer e de formação. Num país muito sedentário, num país que pratica pouco desporto e que é um dos grandes flagelos dos dias de hoje, esta questão de ser um promotor de saúde é difícil promover a saúde, promover o desporto quando a maioria das pessoas não pratica desporto. Claro. Eu penso que eu encaro o clube desportivo como a célula básica do sistema desportivo. Mas para isso é preciso que hajam determinadas condições que têm que ser asseguradas por estas organizações. Antes de 74, os clubes eram os principais promotores da atividade física. Depois de 74, os municípios, as autarquias, assumiram esse papel. Eu penso que se nós queremos inverter a realidade, nós temos que alterar as políticas que estão a ser implementadas. E, portanto, eu penso que a proximidade hoje em dia é o fator-chave para nós conseguirmos alterar este cenário, que é um flagelo, que representa um flagelo. A inatividade física em Portugal coloca-nos na cauda da Europa. E, portanto, eu penso que os clubes, pela quantidade que existem, estamos a falar de mais de 11 mil clubes distribuídos por todo o território nacional, as condições e o público que consegue atingir, permite-lhes ter esta proximidade e criar ligações que de outra forma não são possíveis de criar. E, portanto, isto dá uma força aos clubes que eu acho que não estão neste momento, na maior parte dos casos, a saberem aproveitar. Mas é preciso alterar alguns paradigmas, desde logo a capacitação dos próprios dirigentes desportivos, os próprios treinadores, já existem trabalhos muito relevantes nesta área em Portugal, e depois se calhar alterar aquilo que eu chamo da visão do clube, passar de uma visão tradicional para uma visão empresarial. Isto não é transformar um clube numa empresa, é transformar a forma como o clube se apresenta numa determinada realidade na comunidade de uma forma diferenciada. Porque repare, como é que um clube como o Guimarães consegue ter esta relevância num espaço que já estava ocupado por mais de 100 clubes, provavelmente em Guimarães, e conseguimos ter esta expressão. Portanto, as políticas desportivas que o próprio clube também implementou constituíram, se calhar, a resposta ao sucesso que o clube está a ter. E falamos daqueles 25% de competição, esse recrutamento faz muitas vezes dentro dos que vêm e das que vêm treinar sem intenção de competir, mas às vezes os treinadores estão atentos e veem que há ali uma menina ou um menino que se destaca. Isso acontece com alguma frequência? Claro, temos de tudo. Nós encaramos a competição como uma consequência natural. Se as famílias quiserem, se os atletas quiserem, portanto nós conseguimos dar essa resposta e foi por esse motivo que nós contratamos treinadores com esta qualidade. Mas também temos o oposto, ou seja, nós temos pessoas que até têm um perfil para entrar na competição, mas não têm esse interesse e nós respeitamos, como é óbvio. Aqui o interesse, se nós queremos a felicidade é simples, é dar aquilo que eles querem, aquilo que eles gostam. E, portanto, sem qualquer tipo de obrigatoriedade, conseguindo sim e preocupar-nos em oferecer um conjunto de serviços que vá de encontro àquilo que são as expectativas e as necessidades de cada pessoa, e é desta forma que nós conseguimos atingir este patamar de felicidade, portanto, atribuindo e desenvolvendo respostas que vão de encontro às necessidades de cada um dos nossos atletas. O Guimarães é sinónimo de ginástica em Guimarães, começa a ser sinónimo de ginástica, eu diria que já é, não começa a ser em Portugal, mas chegou ao grande público nesta altura mais conturbada, através do Got Talent, de um concurso de televisão. O que é que essa participação trouxe de muito positivo ao clube? Eu sei que foi um momento muito feliz, porque via-se que os participantes estavam felizes e empregavam o nome com felicidade. O que é que trouxe de bom ao Guimarães? Em primeiro lugar, foi uma experiência fantástica para os nossos atletas.
para os alunos que participaram. Levarmos ao maior palco de talentos nacionais o Guimarães para nós foi uma grande honra e um orgulho enorme. Conseguimos provavelmente destacar o trabalho que o próprio clube desenvolvia, mas na minha opinião o grande foco tem a ver com a experiência dos alunos, dos atletas que participaram, que foi uma vivência que ficará certamente gravada e marcada na memória deles eternamente, para toda a vida. E, portanto, isso é que nos importa realçar. Obviamente que trouxe maior projeção e notoriedade ao clube, mas o nosso foco não foi esse. O nosso foco foi permitir, num momento complicado, estávamos ainda em uma altura de confinamento, de pandemia, dar a oportunidade para que um grupo do clube pudesse representar todo o clube, toda esta família, num programa que tem a notoriedade e a projeção que todos sabem, mas essa experiência, é isso que importa realçar, foi marcante e será memorável, certamente. E o Guimarães também, já falámos há pouquinho, recebe desde bebés com poucos meses até pessoas com mais de 90 anos. E às vezes é difícil imaginar como é que bebés de poucos meses podem praticar exercício físico e também as pessoas mais velhas. Estamos a ver aqui muitos jovens, mas com 18 meses é difícil imaginar como é que podem praticar exercício físico. Que ofertas é que estas pessoas têm disponíveis quando chegam aqui ao Guimarães? O que é que ganham para além de saúde e vida, certamente? Eu costumo dizer que tudo o que é grande começa pequeno e, portanto, nós aqui não queremos especializar ninguém a partir dos 18 meses. Queremos é dar experiências, vivências que induzam essas pessoas à prática da atividade desportiva. Portanto, obviamente que nessas idades a preocupação está provavelmente mais na parte social, na parte da coordenação motora. Aquilo que nós sabemos é que hábitos adquiridos precocemente têm tendência a manterem-se no futuro. Portanto, eu acredito que o contacto precoce com a atividade desportiva, seja a ginástica, seja outra modalidade qualquer, é fundamental para que esse jovem seja um adulto ativo e, portanto, é com esse princípio e com essa lógica que nós começamos a trabalhar desde cedo, desde tenras idades. E para além de ser um clube de todos em relação a todas as faixas etárias, há uma questão muito particular à ginástica, que é particular também ao Guimarães, que é a predominância de desportistas mulheres e meninas do lado feminino e, portanto, equilibra aqui a balança um bocadinho, porque o desporto é quase sempre, na sua maioria, e então em termos de competição ainda mais, praticado por homens, e a ginástica é 98% feminina, é um dado geral e que deduzo eu que se aplique também aqui ao Guimarães. Isto é uma forma também de equilibrar esta balança e de pôr mais mulheres a praticar exercício físico, mais mulheres em contacto com o desporto, não só quando são pequeninas, mas também a crescer e quando atingem outras faixas etárias, porque ficam aqui e gostam e querem competir. É uma forma de fazê-lo e de alargar este espectro a mais gente. Sim, isso é um dado também que está patente no último Eurobarómetro. O género feminino tem uma incidência menor no que diz respeito à taxa de prática desportiva. A ginástica é a modalidade onde se registra a maior percentagem de atletas do género feminino e Guimarães não foge à regra. É curioso também relembrar que, eu lembro-me que desde o primeiro dia da atividade do Guimarães na Série Segui, nós sempre tivemos elementos do género masculino, sempre. Aliás, se olharmos ali para a nossa nave, nós podemos ver claramente que a grande maioria são elementos do género feminino, mas cada vez mais temos tido procura por elementos do género masculino. Isto para nós é um dado relevante e que nós também apreciamos, porque se nós queremos um clube de todos e para todos, portanto, temos que dar respostas a todos os estratos. No caso particular do género masculino, nós temos a ginástica artística masculina, na vertente competitiva, temos a acrobática e a aeróbica também, que já tem elementos do género masculino, e portanto, eu penso que isto é uma tendência que provavelmente terá que ser trabalhada, e nós estamos a trabalhar também nesse sentido, porque efetivamente, no nosso caso, não são 98%, são 96% de elementos do género feminino e 4% do género masculino. Mas confesso que ultimamente temos tido registros de procuras e entrada de novos alunos e atletas de género masculino. A Guimarães oferece 8 disciplinas, é um dos clubes, se não estou em erro, é o clube que mais disciplinas oferece a nível nacional. O que é que se pode encontrar no Guimarães? Que modalidades são estas? E para quem está um bocadinho afastado da ginástica, temos aqui muitas delas representadas, é importante ter uma oferta tão grande para chamar mais gente e para também dar a conhecer aos mais jovens diferentes formas de estar na ginástica e não, como disse o Luís há bocado, direcioná-los logo para uma modalidade específica. Sim. A ginástica tem esta particularidade.
nós assistimos a situações muito curiosas no clube de atletas que entram para praticar uma determinada modalidade e durante o período em que permanecem aqui no clube passam por mais 2 ou 3 modalidades, até encontrarem aquela modalidade onde efetivamente se sentem mais capazes e que mais gostam de praticar. E a ginástica permite essa oferta, desde pessoas magras a pessoas mais fortes, a pessoas mais altas a pessoas mais baixas. Portanto, existe uma modalidade da ginástica que tem condições orgânicas diferenciadas e, portanto, isso é possível. As 8 modalidades, as 8 disciplinas que nós temos aqui no clube e o porquê de termos estas 8 disciplinas, nós para termos dimensão, e foi um propósito que o clube assumiu desde o início, nós queríamos um clube grande na sua dimensão, porque sabemos que a parte desportiva em termos de resultados leva o seu tempo a atingir e, portanto, aquilo que nós quisemos foi criar um clube que permitisse, lá está, criar os tais serviços que eu falava inicialmente, para que as pessoas pudessem escolher. Se o clube tivesse apenas 2 ou 3 disciplinas, certamente que a oferta que apresentava era mais reduzida e diminuta no que diz respeito depois à escolha das próprias pessoas que nos procuram. Portanto, só para terem uma ideia, existem clubes, muitos clubes em Portugal, que se dedicam exclusivamente a uma disciplina. Portanto, uma disciplina da ginástica dá para criar um clube. Nós optámos por um caminho diferente. Somos efetivamente o clube em Portugal que mais disciplinas tem. Isto também nos dá maior responsabilidade e apresenta-nos também um desafio maior no que diz respeito às instalações, mas a verdade é que temos conseguido dar resposta. Temos ao longo do tempo também procurado melhorar as condições de cada uma das disciplinas. Recentemente apresentámos um projeto que vai também ao encontro desse propósito do clube, porque não basta apenas ter a intenção, é preciso também concretizar essa intenção materialmente, de forma a que todos possam ter o mesmo acesso e as mesmas condições. No clube isso neste momento ainda não é possível, mas em breve acreditamos, e o trabalho que a direção está a fazer vai nesse sentido. Portanto, o porquê de termos tantas disciplinas também é a justificação para que o clube possa apresentar esta dimensão. E há uma vertente social muito vincada no Guimarães Gym, não só para a comunidade local, mas recentemente também com a questão da guerra na Ucrânia. O Guimarães Gym teve um papel muito ativo no auxílio dos refugiados ucranianos. Sei que temos aqui a treinar atrás de nós algumas atletas ucranianas também. Como é que isto se operacionaliza? Sei que são 6 famílias que o Guimarães Gym apoia diretamente. Como é que se faz isto? Como é que houve uma vontade de ir buscar estes refugiados, de os trazer, de os acolher, de lhes dar um sítio onde se sentissem em casa, porque no fim a ginástica é igual aqui, é igual na Ucrânia. Como é que isto se faz? Tudo isto está encadeado. Quando falamos dos valores, tudo isto tem que ser depois implementado de uma forma prática. E quando despontou a guerra entre a Ucrânia e Guimarães, e reparem que o Guimarães Gym já tinha ligações ao povo ucraniano, nós desenvolvemos um torneio internacional, que é o Guimarães Gym Cup, onde recebemos atletas de clubes da Ucrânia. A juntar a tudo isto, temos uma treinadora, que é a Adriana Castro, que fez a sua formação académica, a licenciatura e o mestrado na Ucrânia. E, portanto, ela tinha conhecimentos, pessoas que conhecia, que estavam a passar dificuldades na Ucrânia. E quando ela nos dá conhecimento desta situação, o clube organizou-se de maneira a criar um corredor humanitário que permitisse trazer estas pessoas, numa primeira fase que ela conhecia diretamente, para Guimarães. Foi através deste projeto que nós conseguimos trazer os primeiros refugiados para Guimarães, foi através do Guimarães Gym que eles vieram. E depois, atrelado a tudo isto, vieram mais um conjunto de pessoas. Nós neste momento já estamos a dar apoio direto a 8 famílias, temos neste momento 20 atletas ucranianos, porque houve mais vimaranenses que também tiveram este espírito solidário, e o clube está aberto a receber gratuitamente todas as pessoas refugiadas da Ucrânia. Há aqui um dado adicional, portanto, numa das famílias que nós acolhemos, porque nós acolhemos e integramos, está uma atleta da Seleção Nacional Ucraniana, cuja mãe acompanhou essa atleta na vinda para Guimarães, que era coreógrafa também da seleção ucraniana e que já está a trabalhar connosco. Portanto, foi integrada nos quadros do clube e já está a prestar apoio. Ou seja, nós sentimos muito bem com este tipo de ações. A vertente social é algo que é relevante para o clube e nós entendemos também que, havendo essas condições, e aqui uma palavra fundamental para todos os pais, para toda a família Guimarães Gym que se associou, nós tivemos desde empresas
pessoas particulares que quiseram prestar o seu apoio e o seu auxílio, e só assim é que foi possível nós efetivamente darmos condições para que estas famílias estejam em Guimarães, que neste momento já nos digam que querem continuar em Guimarães, já não querem regressar à Ucrânia, porque efetivamente o trabalho de acolhimento e de integração está a decorrer da forma mais positiva possível e, portanto, é algo que nos dá para registrar. Mas agradecer acima de tudo, porque nós apenas demos aqui o clique inicial e cada vez que nós tínhamos alguma necessidade, rapidamente, lembro-me que, por exemplo, nós tivemos que transportar uma família através de um voo, era necessário pagar esse voo, partilhámos uma mensagem nas redes sociais e em 5 minutos tivemos logo 10 pessoas que manifestaram disponibilidade para custear essa viagem. Portanto, isto a nós dá-nos um imenso prazer, é um orgulho enorme ter, para além de um clube com esta dimensão, também saber que temos pessoas que têm esta generosidade, que nos ajudam também, é fantástico. É face mais visível da solidariedade do Guimarães nos dias de hoje, mas tem sido constante ao longo da história. O Luís já enumerou algumas das iniciativas, o Sarau Solidário é uma delas, que faz reverter todos os fundos para 2 instituições de Guimarães. O Luís considera que é o que deve estar no espírito de cada clube, contribuir para a comunidade em que se insere, ou isto tem muito a ver também com as raízes do Guimarães, que estão ligados com a Cersigui, de forma quase impossível separar o início uma instituição da outra. Uma impulsionou a outra, ou seja, nós já tínhamos esta matriz de atuação bem vincada, este já era um dos valores com que o clube se assumiu. Obviamente que a ligação à Cersigui também nos ajuda, porque de certa forma também nos sensibiliza. Nós, ao longo destes 5 anos de atividades, onde 2 anos estivemos em pandemia praticamente, nós já entregámos mais de 10 mil euros em instituições vimaranenses, no caso da Cersigui e a APCG. Mas na Noite Solidária colaboramos com a Associação de Apoio à Criança. Lembro-me quando houve a causa da Matilda, a bebé especial, nós conseguimos organizar uma caminhada que juntou mais de 1000 pessoas, com mais de 3 mil donativos, e conseguimos angariar uma verba próxima dos 5 mil euros para entregar à família da Matilde. Portanto, a nós colaborámos recentemente com uma família vimaranense que precisava de apoio financeiro para adquirir uma carrinha para transportar o filho que padece de uma doença complicada, e portanto, tudo o que sejam causas solidárias, se nós somos um clube ou se nos afirmamos como um clube ao serviço da comunidade, nós temos que estar claramente disponíveis para colaborar e apoiar este tipo de causas. Portanto, para nós, eu costumo dizer que isto já faz parte do nosso ADN. Com 5 anos de existência, o Guimarães foi distinguido pela Federação de Ginástica de Portugal no ano passado, em 2021, e foi premiado com o troféu de Clube do Ano. O Luís disse que era um prémio que lhe dava muita satisfação por ser coletivo, por vincar a parte humana e de espírito de equipa do Guimarães. Quais são os critérios que o Luís considera que fez deste clube merecedor deste troféu tão importante, se calhar o mais importante entregue pela instituição maior da ginástica em Portugal? Sem dúvida, penso que foi o prémio que a Federação entregou a um clube tão jovem. Nós entramos no mundo da ginástica e vemos clubes, alguns deles com mais de 100 anos, portanto, isto para nós é algo que nos deixa deslumbrados. Por outro lado, responsabilizados da tarefa e da missão que temos que cumprir. Os critérios, eu penso que, acima de tudo, a dimensão, os valores que o clube transmite, a postura que o clube transmite, o fator inovação. Eu, na minha atividade profissional, dou várias formações em várias instituições, sou constantemente convidado para apresentar o Guimarães como um caso de sucesso e, portanto, a partilha destas ideias de todos os projetos que nós vamos desenvolvendo, porque há aqui um parênteses que eu queria fazer. O clube é uno, ou seja, eu costumo dizer que o todo terá que ser sempre maior do que as partes. E o trabalho mais visível que existe no clube provavelmente é o trabalho que os treinadores desenvolvem, mas existe um grupo de pessoas que muitas vezes desenvolvem um trabalho invisível que asseguram que toda esta estrutura possa funcionar. E, portanto, quando dizem muito bem que isto é um prémio coletivo, é assim mesmo que eu encaro de coração, ou seja, isto é um trabalho de todos. Portanto, o Guimarães só com o Luís, só com um treinador, só com uma direção, com os elementos da direção, não conseguia fazer o trabalho desta dimensão. E, portanto, nós trabalhamos com base numa estrela mágica. O que é que faz parte desta estrela mágica, que são os nossos fatores críticos de sucesso? Instalações esportivas, atletas, inovação, networking. Nós temos uma ligação muito forte com a comunidade,
Temos também a inovação, já referi, as famílias, ok? Portanto, são estes os pontos críticos que eu encaro que devem ser trabalhados de forma a nós conseguirmos ter aqui uma plenitude de ações que vinquem o trabalho do clube. Confesso-vos, nem sempre é fácil conseguir garantir esta unidade. Agora, há uma coisa também que eu vos posso dizer, e isto também tem muito a ver com a liderança da direção deste clube. Este é um clube que se gera de dentro para fora e não de fora para dentro, ou seja, nós temos o caminho muito bem definido e obviamente que gostamos de ouvir as pessoas, mas temos uma linha própria, e é isso que nós tentamos aplicar. Portanto, não temos um circuito com muitas curvas, nem muito turbulento, temos um caminho, uma linha que procuramos seguir, e eu penso que tem sido essa força que tem sido justificada pelos resultados a vários níveis, inclusive os desportivos, que nos tem garantido que realmente estamos no caminho certo. Portanto, eu penso que a Federação atenta a tudo aquilo que o clube foi desenvolvendo ao longo deste período, incluindo o período de confinamento, onde o clube deu provas da sua dinâmica, da sua inovação. Eu penso que tudo isto foram critérios que a Federação de Ginástica teve em consideração para atribuir a relevância deste prémio ao clube, que, volto a dizer, é um prémio coletivo, é um prémio de todos, tanto das pessoas que trabalham diretamente no Imagine, como dos próprios atletas, como dos familiares, como dos parceiros e amigos que o clube tem. E em junho de 2017 foi quando este edifício onde estamos se tornou na casa do Guimagine. Foi um passo muito importante para dar mais espaço para que o clube pudesse crescer, pudesse ter as condições adequadas e necessárias para se distinguir como se tem distinguido, portanto a aposta foi certa. O que é que este edifício representou e representa na história do Guimagine? Já vamos falar do novo projeto e de um edifício novo para dar resposta a todas estas necessidades, mas qual é a importância deste aqui da Academia de Ginástica de Guimarães, onde estamos? Esta aposta da Câmara Municipal de Guimarães foi decisiva, obviamente, no crescimento e na sustentabilidade que o clube conseguiu atingir. Tudo isto, primeiro, porque trata-se de um edifício icónico. Isto foi a bandeira da candidatura de Guimarães à Capital Verde Europeia, mas eu costumo dizer que o edifício, por si só, não representa nada de especial ou nada de extraordinário. Tudo depende das pessoas. Portanto, o edifício, eu referi que na nossa Estrela Mágica as instalações são um dos aspectos decisivos, mas eles só são decisivos se tiverem sinergias entre eles. De forma isolada não funcionam. E, portanto, aliar a qualidade e a audácia que a autarquia teve ao construir este edifício no local onde o construiu, juntamente com aquilo que foi o trabalho que o clube desenvolveu, isto sim transformou-se numa fórmula mágica de sucesso que permitiu também atingir este patamar. Portanto, é curioso que isto chama-se Academia de Ginástica, mas toda a gente trata este edifício pelo Imagine. E, portanto, para nós também nos deixa satisfeitos. Portanto, este edifício, para além de ser a Academia de Ginástica, é o Imagine. E, portanto, isto é dito pelos nossos atletas, pelos nossos alunos, pelos nossos pais, e a nós não nos incomoda nada, porque efetivamente foi o Guimagine que deu vida a este edifício que é fantástico. É um edifício sustentável e que foi importante para essa candidatura de Guimarães. Guimarães que se tem tentado afirmar como uma cidade cada vez mais verde, mais sustentável. Em que medida é que o clube, para além de ter este edifício e de se centralizar aqui, é e quer ser um clube sustentável também para estar alinhado com os valores da cidade? Claro. Mais importante do que isso, nós também transmitimos isso, vários valores na área da sustentabilidade. Nós temos um projeto interno, um plano interno, que se norteia pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e, portanto, a questão da sustentabilidade a vários níveis, porque quando falamos de sustentabilidade não estamos apenas a integrar a componente ambiental, existem vários tipos de sustentabilidade e todas elas o clube tenta preencher os requisitos necessários e transmiti-los às pessoas, porque reparem, o clube não é nada mais, nada menos do que a ação daquelas pessoas que o integram e, portanto, acima de tudo, essas ações das pessoas que integram o clube fazem com que a tal filosofia esteja bastante presente e vincada e, portanto, a sustentabilidade é um dos princípios que o clube também assume e que transmite naquilo que são as suas ações. E o Luís já disse que desde cedo o clube, as instalações, aliás, passaram a ser pequenas para o clube, que a procura sempre foi maior do que o espaço disponível e, portanto, foi apresentado um novo projeto à autarquia, também publicamente já está disponível e que está focado nesta questão das infraestruturas. É um novo edifício que pretende ser construído junto a este em que estamos, aqui numa zona verde da cidade e nobre da cidade.
É um projeto que quer preparar o clube a 50 anos. O que é que nos pode contar sobre este projeto, sobre o estado em que está este projeto e o que é que vai oferecer aqui à cidade e ao Guimarães? É o grande desafio do clube. Nós acreditamos que para darmos continuidade a este crescimento e para darmos a devida resposta com qualidade a todas as pessoas que integram o Guimarães e aquelas que de hoje à amanhã podem querer integrar esta família, nós temos que criar condições. Eu costumo dizer que nós podemos ser criticados e a crítica terá que ser sempre devidamente acolhida, mas a crítica que podem fazer ao Guimarães nunca será pela inação, será sempre pela ação. Ou seja, a inércia em nada condiz com aquilo que é a dinâmica que o clube assume. E, portanto, isto é algo que me deixa, lá está, emocionado, porque foi um desafio que nós começámos a preparar em 2017. Na altura, nós passámos por vários estádios, por várias fases de concepção desta ideia, até chegarmos àquela que eu considero ser a ideia perfeita. Em primeiro lugar, é transformar um espaço próximo da Academia de Ginástica e desta forma alimentar a proximidade e o conceito de família de uma forma ainda mais vincada. Nós, ao longo deste processo, passámos por várias fases, como eu referi. Numa fase inicial conseguimos um apoio por parte da autarquia financeiro, em parceria com um clube de Guimarães, onde nos propunhamos requalificar uma instalação abandonada, uma antiga fábrica. Tivemos 2 projetos onde tivemos quase a conseguir esse propósito, só que entretanto caiu. Nenhuma dessas propostas que conseguiram ser implementadas, efetivadas. Entretanto veio a pandemia e entendemos que devíamos alterar aquilo que era o nosso sentido de atuação. E foi quando surgiu a ideia de propor à Câmara trocarmos o apoio financeiro por um terreno. E aquilo que nós dissemos à Câmara é muito simples, portanto nós não queremos que a Câmara nos dê tudo. Nós queremos que a Câmara nos dê condições, instrumentos e agora o clube é que terá que o desenvolver. Nós estamos a falar de um projeto bastante ambicioso, mas também vos confesso que de outra forma se calhar não nos motivaria tanto. Portanto, este projeto que é efetivamente um desafio por várias questões, desde logo o próprio local onde irá ser implementado representa um desafio para o clube. Eu acredito que também este processo e este projeto irá permitir um maior envolvimento de todas as pessoas, porque obviamente que nós sozinhos não conseguimos fazer nada daquilo que está projetado ou idealizado. Acredito efetivamente que este projeto permita projetar o clube para os próximos 50 anos, porque efetivamente fomos muito felizes no projeto que foi apresentado, a autarquia gostou muito do projeto e agora temos que encontrar estratégias, e nós sabemos obviamente qual o caminho que devemos percorrer. Temos que encontrar estratégias porque efetivamente a partir de agora esta é a prioridade número 1 do clube, é tentar encontrar as condições para conseguirmos implementar este projeto que vai permitir que todo o clube possa ter condições fantásticas para continuarem a evolução. Isso para nós é importante. E há este número mágico de 50 anos, projetar o clube a 50 anos, eu acho que com a pandemia ficamos ainda mais conscientes que é difícil projetar as coisas até a curto prazo, mais ainda a longo prazo. Que estes orientadores é que o Luís projeta para o clube, sendo o presidente neste momento, a 50 anos? É muito tempo, mas o que é que o clube pode atingir em 50 anos? O que é que pode fazer para além de crescer e de fazer crescer a cidade consigo também? Ora bem, eu daqui a 50 anos certamente já não estarei cá. Portanto, para mim, o importante nesta fase é criar as condições necessárias para que quem vier a seguir possa encontrar um clube para dar continuidade ao trabalho, melhorar aquilo que terá que ser melhorado, porque nenhum de nós, num elemento da direção, faz a intenção de continuar eternamente no clube, pelo contrário, acreditamos que o nosso papel está quase finalizado e é importante entrar sangue novo para o clube. Portanto, nós não estamos agarrados à gestão do clube, queremos sim dar o nosso melhor. Estes desafios permitem-nos, efetivamente, também deixar uma marca. Porque é que nós nos aventuramos neste tipo de projetos? Primeiro, porque eles merecem. Okay? Este é o primeiro foco, porque, reparem, provavelmente nós nem precisávamos de fazer muito mais para que o clube continuasse a ter a dinâmica e se calhar a visibilidade que tem, mas nós queremos mais. Isto é um desafio que nos vai efetivamente permitir envolver. A pergunta do como é que eu vejo o clube daqui a 50 anos, é isso? Espero que com as instalações que agora estão a ser projetadas, construídas, um clube maior, um clube onde ainda
este espírito e estes valores predominem a sua atuação, o seu campo de atuação e, acima de tudo, que os valores da felicidade e das emoções continuem presentes na cara de todos aqueles que nos procuram. Portanto, eu quero acreditar que a base do clube foi devidamente construída para que possa também ela perdurar no tempo. E num horizonte temporal mais curto, porque o Guimarães, os órgãos sociais foram eleitos em 2020 para 4 anos, portanto estamos sensivelmente a meio deste mandato. O que é que ainda falta fazer a estes 4 anos para os quais os órgãos eleitos foram precisamente eleitos? O que é que falta fazer até 2024? Nesta fase nós estamos muito empenhados em melhorar de imediato as condições das disciplinas. Temos um projeto intermédio que queremos até ao final desta época colocá-lo em prática. Isso vai permitir aproximar e melhorar as condições dos nossos atletas. Queremos também continuar a reforçar o corpo técnico do clube, com a entrada de recursos humanos que nos deem garantias daquilo que são os princípios do próprio clube. Portanto, esta é a condição necessária para que as pessoas continuem a trabalhar no clube e, de certa forma, também possam integrar o clube. E vamos, obviamente, isso podem contar com uma dinâmica muito forte ao nível da organização de eventos. Acredito que sim, possa passar por aí, melhorar as condições espaciais do clube e continuar com uma forte dinâmica no que diz respeito à implementação de novos projetos, novas atividades. Nós temos algumas ideias nesse campo e acredito que no prazo de um ano consigamos implementar mais 2 ou 3 projetos nesse sentido. E o Guimarães está quase a completar 6 anos de existência, é no dia 21 de junho. Qual é o balanço e pergunto sobretudo se é, com 6 anos, um clube feliz, porque aos 6 anos é a idade de ser feliz e de ser despreocupado. Despreocupado não serão certamente porque as responsabilidades de sustentar um clube e de manter um clube como este são muitas, mas o Guimarães é um clube feliz, é um clube que vai continuar a ser feliz e que tem esse propósito, ou seja, quando se pensa em sucesso aqui no Guimarães, pensa-se em ser feliz antes do resto. Esta semana comemorou-se o Dia Mundial da Criança e eu gostaria que no futuro todos os dias fossem comemorados como o Dia Mundial da Criança. Portanto, a felicidade que está estampada e espelhada na nossa atividade, que seja sempre esse o principal argumento que nos norteie na nossa atividade. Enquanto isso for possível, enquanto isso acontecer, nós estaremos obviamente motivados e empenhados em querer mais e melhor para o clube. Luís, muito obrigada pela conversa, por nos receber aqui num espaço tão agradável e certamente voltaremos a falar para abordar essas ideias para serem implementadas no Guimarães. Eu é que agradeço a vossa presença e desejo as maiores felicidades para o vosso projeto. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada, Luís. E nós ficamos por aqui hoje, mas continuamos a falar de desporto esta semana e amanhã regressamos à hora do costume. Obrigada e boa noite.